O que é perdão? O que você quer dizer quando você promete a alguém: eu te perdoo? A palavra perdão é uma palavra simples, mas apesar de simples, nós temos muitas dificuldades em definir do que se trata perdão, assim como a própria palavra amor. Considerando isso, eu quero refletir com você aqui em cima dessa questão. O que é perdão? Em Efésios 4:32, a gente tem um pouco do que é perdão. Está escrito o seguinte: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Para começar essa conversa aqui, como eu gosto muito desse autor, eu cito ele aqui porque ele também fala um pouquinho sobre isso. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, ele afirma que todos dizem que o perdão é um ideal belíssimo, até terem algo a perdoar. Então, para você entender um pouco onde está inserida essa carta aos Efésios, e não só a carta, mas como também o versículo que eu acabei de ler, é importante lembrar que a carta aos Efésios ela pode ser situada ali no contexto de Atos 28, quando Paulo ele estava preso. É a sua carta, uma das suas cartas de prisão, junto com Colossenses, Filemão e Filipenses. Efésios está junto delas. 4 cartas de prisão. E aqui na nossa carta de Efésios, Paulo ele traz um resumo. Tudo que você quiser da vida cristã está praticamente ali em Efésios, o resumo. Calvino gostava muito dessa carta e ele contava ser a favorita dele. Um dos livros, ou o livro favorito dele, melhor dizendo, na Bíblia. E Efésios 1 a 3 você observa uma estrutura bem interessante. Você observa a teoria. E no capítulo 4 a 6 você observa a prática. Por que isso? Por conta de, para você ter uma boa prática, você precisa de uma boa teoria antes. E Paulo parte desse pressuposto e aplica isso muito bem nessa carta. Adentrando mais ainda, chegando perto do nosso propósito, do nosso texto, Efésios 4:25 a 5:2. É o bloco de texto aí no qual está inserido o texto que eu li no começo aqui dessa fala. E esse texto ele está dividido em 3 blocos de paralelos, típico da literatura e da poesia, ou estilo de escrever judeu. Paralelismo. Paulo ele fala de paralelos nos versículos, ele vai trazendo paralelo, pulando versos e trazendo os paralelos, como se fossem esquemas desse tipo assim, onde ele fala no começo de falar, ele pula uma linha, um bloco, ele fala ainda de falar. Então, resumindo, o que você tem nessa parte aqui de Efésios 4:25 a 5:2 são 3 blocos: falar o que é bom, fazer o que é bom e imitar aquele que é bom. Se você quiser saber mais um pouco disso, já tem um vídeo no canal. Dá uma pesquisada aí que você vai saber desse texto aí de maneira mais aprofundada e o que tem por detrás desse contexto. Acima de tudo sobre a imitação, tem uma coisa muito legal lá. Mas Paulo ele fala aqui de um conceito de despojar no versículo 22 e revestir. E isso é aplicável aqui no nosso versículo em questão. Ele fala que devemos despojar, jogar fora a amargura, a amarguice, ou amarguez de espírito, melhor dizendo. A pessoa amarga, ela deve jogar fora toda a amargura e no lugar colocar o perdão. E ela faz isso de acordo com a primeira parte da carta com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito quem concede o amor e o perdão. E John MacArthur, quando ele fala sobre esse assunto, ele diz que se você quiser saber que se alguém te ama, veja o quanto esse alguém te perdoa. Se alguém muito perdoa, muito ele ama. Se muito ama, muito perdão. Isso vale para todas as áreas da vida, como casamento, relações, igreja, vida com irmãos, etc, etc. E quando Deus ele perdoa, ele declara uma coisa bem clara quando a gente analisa os textos bíblicos. E aqui eu trago apenas um outro além do que estamos vendo. É Isaías 43:25. Eu mesmo sou que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não lembro. O que Deus está falando nesse texto é que ele cancela. Perdoar é cancelar a dívida, é remover a culpa. Deus ele promete, ele está fazendo uma promessa em cima desse versículo, de não trazer à tona e contra o ofensor os seus pecados. Então olha aí, está bem clara essa temática. Mas, resumidamente, à luz do texto e do arcabouço bíblico, Jay Adams, um conselheiro bíblico, no livro intitulado
de Perdoado a Perdoador, editora Monergismo, da qual eu sou um dos tradutores, observa que Jay Adams ele fala do perdão resumido em uma questão tríplice. Ele fala assim, que o perdão é uma promessa, e essa promessa do perdão é uma promessa tríplice. Quando eu digo que eu perdoo alguém, portanto, eu estou prometendo o quê? Que eu não vou levar a ofensa do ofensor contra ele, não vou levar a ofensa do ofensor para alguém, porque isso é fofoco, primeiro é esfregar na cara, e por fim, não vou levar a ofensa do ofensor para mim mesmo. Significa o nível mais difícil, que é a amargura interior, é o tratamento e o lidar das suas questões internas, né? E C.S. Lewis ele afirma que ser cristão significa perdoar o imperdoável porque Deus perdoou o imperdoável em você. E perdoar as incessantes provocações da vida diária, continuar perdoando a sogra mandona, o marido briguento, a esposa resmungona, filha egoísta, o filho enganador. Como podemos fazer isso? Somente pessoa lembrando-nos de nossa posição pelo significado de nossas palavras quando dizemos em nossas orações toda noite. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. A nós é oferecido perdão somente nesses termos. Recusá-lo é recusar a misericórdia de Deus para conosco. Não há menor indício de exceções e Deus está falando sério. E aqui, no mesmo contexto, é interessante a gente observar um pouco o que acontece ali quando Paulo fala dessa questão do perdão. Ele fala aí no mesmo contexto sobre que aquele que roubava não roube mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E quando a gente olha essa carta que foi escrita a cristãos na cidade de Éfeso, a carta aos Efésios, a gente lembra aí da cidade, né? Onde estava ali uma das 7 maravilhas do mundo antigo, do Templo de Diana, do qual só há restos de pilares empilhados ali. E naquela época, em Éfeso, você tinha banheiros públicos. E se você for lá, atual Turquia, você vai ver. Isso aí é o banheiro público. Era como se fosse um lugar de que se fosse um clube hoje. E ali existiam muitos roubos. É por isso que Paulo está falando de roubo ali. Ele sabia, conhecia a cidade e o mundo greco-romano. E nesse lugar aí você tinha cerca de 40 pessoas que poderiam ocupar mais ou menos o mesmo espaço aí, sem lugar privado. Não havia papel higiênico. Então eles pegavam a água e se limpavam. E ali embaixo passava o fluxo, né? Esses buracos aí é o vaso da época. Passava um fluxo de água embaixo. E os escravos mais pobres, vendo aquela situação ali, eles viram nisso uma maneira de ganhar dinheiro, né? Então o que eles fariam? Ou faziam naquela época? Eles pegavam uma esponja do mar em uma vara, umedeciam a esponja na água fresca, depois colocavam ela no buraco onde a pessoa estava sentada, por isso o buraco de baixo, né? O buraco de cima e o buraco de baixo. E ele colocava nesse buraco de baixo aí onde a pessoa estava sentada e esfregava aquela pessoa após ela ter feito uso do banheiro para suas necessidades. Então, com o tempo, eles perceberam que uma esponja para centenas de pessoas não era uma boa ideia, né? O que aconteceu? Várias infecções ali começaram a acontecer, obviamente, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegavam a esponja, limpavam ela com vinagre ou vinho azedo, né? Como desinfetante. E, de repente, uma parte da Bíblia pode começar a fazer um pouco mais de sentido para você. Você lembra? Aquela que Jesus crucificado vem à terra, nós assassinamos ele, e aí na crucificação ele diz: Pai, perdoa-lhes. Já quase no fim, o soldado romano pega um caniço, uma vara de sopo, começa aí da imagem, seca, né, como uma esponja, e leva ela ao vinagre à boca de Jesus. Possivelmente essa vara aí era a esponja que cada soldado romano recebia do Império Romano para uso escuso, e sendo assim pode significar que esse foi o último gosto na boca de Jesus. O último cheiro, e ainda assim ele disse o quê? Está consumado. E o que está concluído? Perdão, expiação. Perdão que é a atrocidade da sua vida e a minha vida. E ele diz, foi bom, as pessoas tendem a dizer, né? Foi bom terem dado a Jesus um pouco de compaixão em seu momento de maior necessidade. Aí lemos essa seção na Escritura e pensamos assim, né? Mas, na verdade, essa é uma possível interpretação desse texto, tá? Pode ter acontecido. É uma das interpretações possíveis. E se aconteceu, não foi amor que demonstraram ali para Jesus, não foi respeito, não foi apreço. Mas, por outro lado, havia muito amor, respeito e compaixão por pessoas pecadoras da parte de Jesus Cristo. E, do nosso jeito, acabamos tomando a esponja da nossa vida e empurrando na boca dele, né? E ainda assim ele vem e vira e faz o quê? Eu te perdoo,
Eu consumei a obra da salvação. Eu paguei todos os seus pecados e eu te amo. E esse é o nosso Jesus. Então, nas palavras de C.S. Lewis, como podemos perdoar? Somente lembrando da nossa posição diante de Cristo, que nos perdoou e nos chama a fazer o mesmo com os que estão ao nosso redor.